Parafraseando William Shakespeare, há mais no mundo dos quadrinhos do que pode imaginar nosso universo geek. Fala, observadores! Bem, eu já disse que não sou de seguir dicas, mas o YouTube me sugestionou essa pauta e decidi segui-la. Então, vamos lá. Por décadas, o universo dos quadrinhos era para muitos um mundo à parte, restrito a bancas e a poucas lojas especializadas aqui no Brasil principalmente. Suas histórias eram contadas em páginas de papel, com um ciclo de publicação bem definido e o acesso aos criadores era quase inexistente. Mas, e se eu te disser que, nos últimos anos, esse universo se expandiu de maneira que antes eram inimagináveis, impulsionando por forças que usamos todos os dias? Sim, estamos falando da ascensão dos quadrinhos independentes e do verdadeiro boom das mídias sociais. Juntos, esses dois fenômenos estão redefinindo não apenas como as histórias são contadas, mas também como são financiadas, distribuídas e mais, muito mais importante, como são consumidas por milhões de fãs ao redor do globo. Hoje vamos mergulhar fundo nessa revolução, desvendando como a conexão direta e a liberdade criativa está moldando o futuro da nona arte. Por muito tempo, a publicação tradicional funcionou como um muro alto para muitos artistas conseguirem uma editora. Um contrato e a chance de ver sua história impressa era um dos sonhos para poucos. No entanto, a era digital trouxe as ferramentas para demolir esse mundo. Plataformas como os webcomics, quadrinhos criados especialmente para serem lidos online, muitas vezes até gratuitamente, deram aos artistas a liberdade de contornar esse sistema e alcançar o público diretamente. Pense em obras como Quadcomics ou Mentirinhas, que começaram como webcomics e hoje têm milhões de leitores fiéis e até versões impressas publicadas e lançadas por crowdfunding. Essa liberdade criativa foi impulsionada por outro fenômeno transformador, o poder do financiamento coletivo, como sites como o Catarse e Vaquinha, por exemplo. O financiamento para projetos de quadrinhos mudou radicalmente graças a isso. De repente, criadores podiam apresentar suas ideias diretamente aos fãs, que, por sua vez, apoiavam financeiramente em troca de recompensas exclusivas, como edições limitadas, arte original ou até mesmo a chance de ter um personagem batizado em sua homenagem. Isso não só devolveu o controle aos criadores, mas também deu aos fãs um acesso e um senso de pertencimento inéditos. Projetos que antes seriam impensáveis tornaram realidade, financiados por comunidades apaixonadas. Vimos campanhas arrecadarem centenas de milhares de dólares, provando que o público está sedento por histórias originais e diversas. Esse cenário fértil também estimulou a experimentação com novos formatos de narrativa. Os webcomics, como eu já falei, em particular, não estão limitados também pelas convenções das páginas impressas. Eles permitiram o surgimento dos quadrinhos de rolagem infinita, que brincam com o tempo e ritmo da leitura, quadrinhos alternativos onde as escolhas do leitor afetam a história e até mesmo sagas, com várias partes que desdobram ao longo dos anos, envolvendo os leitores de maneira totalmente novas. É uma verdadeira reinvenção da linhagem dos quadrinhos. Se a liberdade de criar foi o pontapé inicial, a conexão direta com os fãs através de mídias sociais foi o propulsor que levou tudo a um novo nível. Antes, o contato do fã com o criador era raro, limitado a convenções ou cartas enviadas à editora. Hoje,
Plataformas como Instagram, Twitter, agora X, TikTok e Facebook se tornaram a ponte principal de contato. Criadores podem interagir com seus fãs em tempo real, compartilhando atualizações do seu processo criativo, conteúdo de bastidores, desde esboços iniciais até a arte final, e fomentando um senso de comunidade que transforma leitores em verdadeiros embaixadores da obra. Uma proximidade cria um vínculo genuíno e um engajamento sem precedentes. As plataformas de mídia social também se tornaram ferramentas cruciais para gerar buzz e hype, ou seja, burburinho e entusiasmo. O lançamento de um novo capítulo, a revelação de uma capa ou uma próxima edição, a promoção de um evento, tudo pode se transformar em campanha viral. Com a velocidade da internet, um tweet impactante ou um vídeo de 15 segundos no TikTok pode criar um burburinho inesperado e orgânico por novos lançamentos. E não subestime o poder dos momentos virais. As mídias sociais têm a capacidade de transformar um quadrinho, um personagem ou até mesmo uma única página em uma sensação global. De repente, uma piada interna de uma webcomic se torna um meme compartilhado por milhões, ou uma cena emocional ressoa tão profundamente que se espalha por todas as redes. Esse tipo de buzz, muitas vezes orgânico, é imprevisível. É um motor poderoso para o reconhecimento dos criadores e editoras, atingindo públicos que jamais seriam alcançados pela publicidade tradicional. É importante notar que as grandes editoras tradicionais não ficaram paradas, lógico. Eles estão usando cada vez mais as mídias sociais para engajar leitores e promover seus livros, incorporando estratégias digitais em suas campanhas de marketing. Eles aprenderam com o sucesso dos independentes e estão utilizando as redes para lançar teasers, conduzir entrevistas com seus artistas e roteiristas e criar um diálogo contínuo com sua base de fãs. Paralelamente, assistimos à ascensão meteórica dos quadrinhos digitais. Plataformas como Social Comics, Digital Comics, DC Universe Infinite e Flip Through tornaram os quadrinhos mais acessíveis do que nunca. Com uma assinatura ou comprando edições digitais, os fãs têm acesso instantâneo a um vasto acervo de histórias, a qualquer hora e qualquer lugar. Isso muda radicalmente a forma como os fãs consomem quadrinhos e suas histórias, priorizando as conveniências e a portabilidade. E qual é o futuro da indústria nesse cenário de inconstante evolução? As mídias sociais continuarão a ser um pilar, mas podemos esperar que elas se integrem ainda mais com novas tecnologias. Imagine quadrinhos que usam realidade aumentada, onde os personagens saltam da página física do seu gibi, ou experiências imersivas de realidade virtual que o colocam literalmente dentro do universo da história. O potencial para novas formas de engajamento e storytelling é ilimitado, e as mídias sociais serão a porta de entrada para essas inovações. É claro que essa revolução digital, como qualquer mudança de paradigma, trouxe consigo desafios e controvérsias. Um dos pontos mais delicados é o impacto no varejo tradicional. Embora muitos lojistas tenham se adaptado, lógico, as vendas online e o acesso digital fácil impactaram um modelo tradicional de loja de quadrinhos. Há uma preocupação genuína com o futuro do varejo físico, que sempre foi um ponto de encontro para fãs e uma porta de entrada para novos leitores. Outra questão espinhosa é a ascensão da pirataria online. A mesma facilidade de compartilhamento que impulsiona o buzz positivo também levou ao aumento
de quadrinhos pirateados, acessíveis ilegalmente com apenas alguns cliques. Isso representa um desafio significativo para criadores e editoras, que veem seu trabalho sendo consumido sem a devida compensação. É um problema complexo que exige uma abordagem multifacetada, pois, devido aos valores muitas vezes inacessíveis para alguns consumidores, eles terminam usando esse acesso. É necessário que as editoras repensem como tornar as edições mais fáceis de acesso para os consumidores de quadrinhos. E, por fim, mas não menos importante, vem a importância do engajamento ético. Com a voz amplificada nas mídias sociais, criadores e editoras têm uma responsabilidade ainda maior com o seu público. É fundamental que se promova a autenticidade, a diversidade de vozes e perspectivas, tanto nas histórias quanto nas equipes, e que se mantenham práticas éticas em todas as interações online. O ambiente digital pode ser tóxico e cabe a todos nós construir comunidades positivas e inclusivas. As mídias sociais não são apenas ferramentas, elas são pontes poderosas, pontes que conectam criadores com seus fãs de maneiras antes inimagináveis, permitindo que as histórias de todos os tipos e origens cheguem a quem precisa delas, inspirando e entretendo todo mundo. Então, qual o nosso papel nesse cenário em constante transformação? Eu faço um chamado à ação. Apoie ativamente criadores independentes. Compre seus trabalhos, apoie seus Patreons. Compartilhe suas artes, interaja com quadrinhos nas mídias sociais. Curta, comente, compartilhe o que você ama. E, acima de tudo, mantenha-se informado sobre a evolução dessa indústria fascinante. Cada like, cada compartilhamento, cada apoio financeiro faz a diferença e ajuda a moldar o futuro. O que o futuro nos reserva? As tendências apontam para um crescimento contínuo das webcomics, para a ascensão de novos formatos de narrativa que desafiam as fronteiras entre arte e tecnologia e para o potencial quase ilimitado de experiências imersivas. Acredite que veremos histórias ganharem vidas de maneira que ninguém sequer conseguiria imaginar hoje ou no passado, refletindo sobre o profundo impacto das mídias sociais nas histórias e quadrinhos. É inegável o poder que elas exerceram. Elas nos deram a capacidade de descobrir, compartilhar e celebrar histórias de formas que antes eram impensáveis, inimagináveis. Personagens como o nosso querido Batman e todos os outros heróis, sejam da escuridão ou da luz, estão encontrando novas plataformas e novas maneiras de voar para o coração de milhões de fãs. Então, acessem Catarse, Vaquinha, acessem outras plataformas, se assim existir aqui no Brasil. Eu acho que existem lá nos Estados Unidos, não conheço todos, conheço mais Vaquinha e Catarse aqui no Brasil, que proporcionam essa imersão, esse conhecimento dos quadrinhos independentes nacionais que precisam constantemente dos apoios de cada um de nós. Vários são os artistas daqui do nosso Brasil que, graças às suas produções independentes, hoje têm feito sucesso lá fora. Então, não deixem de apoiar ou de incentivar esse tipo de pertencimento aos quadrinhos independentes, às webcomics. Eu vou colocar alguns caminhos aqui embaixo para vocês estarem acessando e eu finalizo o vídeo aqui. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback aqui atrás, gente. Outra coisa que eu peço, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, o que vocês acham desse momento de mudanças. Fala aqui, vamos conversar aqui embaixo. Outra coisa que eu também peço aos meus observadores, peço também para você, compartilhe o vídeo, jogue esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre e
Para fechar, coloquei no começo, era para eu ter pedido, mas terminei não pedindo, mas eu peço aqui agora. Aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se. Clica nesse botão de inscreva-se e não esquece nunca mesmo do peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui às sextas-feiras às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui!